Bem-vindos, amigos, ao nosso canal. Hoje embarcaremos em uma jornada emocionante e reveladora pelos mistérios do Apocalipse 17. Preparem-se para mergulhar em um capítulo cheio de simbolismos, profecias e ensinamentos que nos inspiram a enfrentar os desafios do nosso tempo. Se inscreva no nosso canal, ative o sininho, clique em todas para que vocês possam receber gratuitamente a notificação e fique conosco até o final. O Apocalipse, também conhecido como Livro da Revelação, foi escrito por João, o apóstolo. Durante seu exílio na ilha de Patmos, este livro está repleto de visões proféticas, que até hoje intrigam estudiosos e crentes de todo o mundo. E o capítulo 17 nos apresenta um dos símbolos mais enigmáticos, a grande meretriz e a besta. Vamos mergulhar um pouco nessa história? Veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças e falou comigo dizendo: Vem, mostrar-te-ei a condenação da grande meretriz que está sentada sobre muitas águas, com a qual se prostituíram os reis da terra, e os que habitam na terra se embriagaram com o vinho da sua prostituição. Nesta visão, João vê uma mulher vestida de púrpura e escarlate, adornada com ouro, pedras preciosas e pérolas, segurando um cálice de ouro cheio de abominações. Ela está sentada sobre uma besta escarlate, cheia de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. Mas o que significam esses símbolos? A mulher, a grande meretriz, representa uma cidade ou um sistema corrupto que exerce grande influência sobre os reis e os povos da terra. A besta simboliza poderes políticos e militares que se opõem aos princípios divinos. A profecia alerta para os perigos de uma sociedade que se afasta dos valores espirituais e se entrega à corrupção e à decadência moral, mas há esperança. O Apocalipse não é apenas sobre destruição e julgamento, é acima de tudo uma mensagem de esperança e renovação. Ele nos chama a resistir às tentações do mundo, a buscar a verdade e a justiça e acreditar que no final o bem triunfará sobre o mal, e Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Vamos mergulhar um pouquinho mais? O Apocalipse, também conhecido como Livro da Revelação, escrito pelo apóstolo João durante o exílio da ilha de Patmos, este livro está repleto de visões proféticas que até hoje intrigam muitos estudiosos e crentes de todo o mundo. E o capítulo 17 vai nos apresentar um dos símbolos enigmáticos que nós vamos mergulhar e detalhar mais sobre a grande meretriz e a besta. Veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças, e os que habitam na terra se embriagaram com o vinho da sua prostituição. Conforme nós mencionamos anteriormente, nesta visão João vê o quê? Uma mulher vestida de púrpura. Nesta visão, João vê uma mulher vestida de púrpura e escarlate, adornada com ouro, pedras preciosas e pérolas, segurando o cálice de ouro cheio de abominações e impurezas da sua prostituição. A mulher, ela está sentada sobre uma besta escarlate, cheia de nomes de blasfêmias, com 7 cabeças e 10 chifres. E na sua testa estava escrito um nome: Mistério, a Grande Babilônia, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. O anjo que explica a João o significado da visão, a mulher que viste a grande cidade que reina sobre os reinos da terra, as águas que viste onde se assenta a meretriz, são povos, multidões, nações e línguas. E as 10 pontas que viste na besta são de 10 reis, que ainda não receberam reino, mas receberão poder como reis por 1 hora, juntamente com a besta. Isso você vai encontrar no livro de Apocalipse 17:12. Esses reis têm um só propósito: entregar seu poder e autoridade à besta. Eles combaterão o cordeiro, mas o cordeiro os vencerá, pois ele é o Senhor dos senhores e Rei dos reis. Apocalipse 17, 13 e 14. A queda da grande meretriz.
E a besta que era e não é, também é ela o 8º rei e o dos 7, e vai à perdição. E os 10 chifres que viste na besta, esses odiarão a meretriz, e a tornarão desolada e nua, e comerão a sua carne, e a queimarão no fogo. Aqui vemos a profecia da destruição da grande meretriz, um símbolo de um sistema corrupto que, apesar de seu poder e influência, está destinado à queda e ao julgamento divino. O Apocalipse não é apenas sobre destruição e julgamento, é acima de tudo uma mensagem de esperança e renovação. Ele nos chama a resistir às tentações do mundo, a buscar a verdade, a justiça e a acreditar que no final o bem triunfará sobre o mal. E Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Que possamos nos inspirar por essas palavras e encontrar a força para enfrentar os desafios de nossa vida diária com coragem e fé. Que a mensagem do Apocalipse 17 nos lembre da importância de mantermos nossa integridade e de lutarmos por um mundo melhor. A história do Apocalipse 17 é uma das passagens mais enigmáticas e perturbadoras da Bíblia. Diversos elementos contribuem para o temor e a fascinação que ela provoca. A passagem ela está repleta de símbolos complexos que podem parecer misteriosos e assustadores. A grande meretriz, representada como uma mulher vestida de púrpura e escarlate, adornada com ouro, pedras preciosas e pérolas, segurando um cálice de ouro cheio de abominações e impurezas. A descrição é tanto luxuosa quanto decadente, evocando a imagem de uma figura sedutora e corrupta, descrita como escarlate, cheia de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. Esta imagem é grotesca e apavorante, simbolizando um poder maligno e opressor. A visão da grande meretriz, sentada sobre muitas águas, prostituindo-se com os reis da terra e embriagando os habitantes com vinho de sua prostituição, simboliza corrupção moral e espiritual em larga escala. Isso sugere um sistema ou sociedade profundamente corrupta, capaz de influenciar e corromper nações inteiras, o que é uma perspectiva aterradora. A profecia fala de uma condenação inevitável. E os 10 chifres que viste na besta, esses odiarão a meretriz, e a tornarão desolada e nua, e comerão a sua carne, e a queimarão no fogo. A descrição de sua queda é violenta e gráfica, indicando um juízo servo. Combaterão contra o cordeiro, e o cordeiro os vencerá. O conflito entre o mal, representado pela besta, e o bem, representado pelo Cordeiro Jesus Cristo, é épico e cósmico, reforçando a ideia de um confronto final entre forças divinas e malignas. A visão inclui referência aos povos, multidões, nações e línguas, indicando que os eventos profetizados terão um impacto global. A impessoalidade da destruição e da corrupção em tal escala pode fazer com que as pessoas se sintam impotentes e vulneráveis. O Apocalipse como um todo é um livro de revelações sobre o fim dos tempos, a visão de um futuro onde grandes poderes malignos têm tantas influências e estão destinados a um fim catastrófico e naturalmente perturbadora. A complexidade e o simbolismo denso do Apocalipse 17 tornam-no difícil de interpretar. Muitas interpretações diferentes, algumas extremamente negativas ou assustadoras, podem amplificar o medo. A falta de uma compreensão clara e universalmente aceita do texto deixa espaço para especulações assustadoras. Muitos veem paralelos entre as visões do Apocalipse e eventos ou tendências atuais, como corrupção política, decadência moral e conflitos globais. Essa revelação percebida para o mundo moderno pode tornar a profecia ainda mais assustadora, pois sugere que estamos vivendo em tempos semelhantes aos descritos. A história do Apocalipse 17 assusta por sua descrição vivida e simbólica de corrupção, poder maligno e juízo divino.
a combinação de elementos gráficos, a escala global da corrupção e a destruição e a complexidade interpretativa contribui para um sentimento de temor e fascinação. Essas visões apocalípticas nos convidam a refletir sobre a moralidade, a espiritualidade e o destino final da humanidade, evocando tanto medo quanto um chamado à introspecção e à preparação espiritual. A história do Apocalipse 17 possui um profundo simbolismo que pode ser interpretado de várias maneiras, refletindo tanto em eventos históricos quanto em realidades contemporâneas. Ao analisarmos o que essa passagem representa para os dias de hoje, podemos identificar várias lições e paralelos relevantes. Apocalipse 17, 4, 5. A grande meretriz é descrita como adornada, com riqueza e luxo, mas também como a mãe das abominações e prostituições da terra. Isso simboliza a corrupção moral e espiritual que pode estar presente em sociedade e sistemas de poder atuais. Relevância atual. A imagem da grande meretriz pode ser vista como uma metáfora para instituições ou sistemas que, apesar de parecerem prósperos e influentes, estão corrompidos por dentro. Escândalos de corrupção, abuso de poder e decadência moral em governos, corporações e outras instituições refletem essa ideia. Influência global e manipulação. A meretriz é vista sentada sobre muitas águas que representam povos, multidões, nações e línguas. Isso sugere uma influência global e a capacidade de manipular e corromper diversas culturas e nações. Em um mundo globalizado, a influência de poderosos sistemas econômicos e políticos que atravessam fronteiras nacionais pode ser enorme. Corporações multinacionais, mídias e governos podem exercer um controle significativo sobre as opiniões, comportamentos e políticas ao redor do mundo. Apocalipse 17, 13 e 14, os reis da terra entregam seu poder à besta e lutam contra o cordeiro, mas o cordeiro vence, porque é o Senhor dos senhores e Rei dos reis. Essa passagem pode ser interpretada como um lembrete da luta contínua entre forças do bem e do mal, em tempos de crise e conflito. A fé na justiça e na bondade pode ser desafiada, mas a vitória final do bem sobre o mal é uma mensagem de esperança e perseverança. Apocalipse 17, 16. A destruição da grande meretriz pelos próprios reis que a apoiavam simbolizam a natureza autodestrutiva da corrupção e do mal. Muitas vezes, sistemas corruptos acabam colapsando por conta de suas próprias falhas internas. Revoluções, quedas de regimes autoritários e crises econômicas podem ser vistas como manifestações dessa profecia. A lição aqui é que a justiça pode prevalecer, mesmo que através de processos dolorosos e tumultuados. Apocalipse 17, 1, 2. A prostituição da grande meretriz com os reis da terra representa a tentação e a sedução do poder e da riqueza. Esta passagem serve como um aviso para manter a integridade moral e espiritual, resistindo às tentações do materialismo e da corrupção. Em um mundo onde o sucesso muitas vezes é medido por riqueza e poder, é crucial lembrar dos valores éticos e espirituais. Apocalipse 17, 14. A certeza de que o Cordeiro vencerá no final transmite uma mensagem de esperança e fé. Mesmo diante de desafios imensos, desastres naturais, conflitos e injustiças, a passagem encoraja a manter a esperança e a fé em um futuro melhor. Ela nos lembra que, apesar das adversidades, há um propósito maior e uma promessa de redenção. A história de Apocalipse 17 nos fornece uma lente poderosa para examinar as realidades contemporâneas. Através de seu simbolismo, podemos encontrar paralelos com questões atuais
de corrupção, influência global, lutas morais e a importância da vigilância espiritual. Ao refletirmos sobre essa passagem, somos encorajados a buscar integridade e resistir às tentações do mundo material e manter a esperança na vitória final do bem sobre o mal. A mensagem atemporal do Apocalipse nos convida a olhar para além das aparências superficiais e a focar em valores duradouros e espirituais. A história do Apocalipse 17 nos convida a mergulhar em uma visão rica e simbolismos e profundas lições espirituais. Ao olharmos para os elementos centrais deste capítulo, a grande meretriz, a besta, e a batalha entre o bem e o mal, encontramos paralelos poderosos que ressoam com os desafios do mundo moderno. A grande meretriz, ela também representa uma força corruptora e sedutora, capaz de influenciar e manipular reis e nações. Ela simboliza o apelo do materialismo, a corrupção moral e a decadência espiritual. Em nossa sociedade atual, podemos ver reflexos dessa figura em instituições ou sistemas que, apesar de seu brilho exterior, estão profundamente corroídos por práticas injustas e imorais. A besta, ela simboliza poderes políticos e militares que se aliam a essas forças corruptas para consolidar seu domínio. As 7 cabeças e de 10 chifres da besta indicam a complexidade e o alcance desses poderosos. Nos dias de hoje, isso pode ser visto como uma representação de regimes autoritários, corporações sem escrúpulos e outras entidades que buscam controle e dominação. A visão de João nos alerta sobre a influência insidiosa de sistemas corruptos que podem atravessar fronteiras e impactar globalmente em um mundo interconectado. A mensagem é clara: devemos estar vigilantes contra as forças que buscam corromper e dominar através da sedução, do poder e da riqueza. A natureza autodestrutiva do mal, a profecia de que os reis que apoiavam a grande meretriz acabarão por destruí-la, simboliza a natureza autodestrutiva da corrupção e do mal. Isso nos lembra que sistemas baseados na justiça e na opressão estão destinados a cair, muitas vezes devido às suas próprias contradições internas. A luta entre os reis da terra, que entregam seu poder à besta, e o Cordeiro, Jesus Cristo, que os vence, é uma poderosa metáfora para a vitória final do bem sobre o mal. Este tema central do Apocalipse oferece uma mensagem de esperança e fé, mesmo em tempos de grande tribulação. O Apocalipse 17 nos desafia a manter nossa integridade moral e espiritual em meio às tentações e pressões do mundo. Somos chamados a resistir à sedução da corrupção e a buscar a verdade, a justiça e a fé. A história do Apocalipse 17 não é apenas uma visão apocalíptica, mas um chamado à reflexão e à ação. Ela nos lembra que, apesar das aparências superficiais de poder e prosperidade, os sistemas baseados em corrupção e injustiça estão destinados a falhar. Somos convidados a olhar além das ilusões temporais e a focar em valores duradouros e espirituais. Ao enfrentarmos os desafios de nosso tempo, que possamos nos inspirar na mensagem de Apocalipse 17 para manter a esperança, a fé e a vigilância, que possamos trabalhar para construir um mundo mais justo e íntegro, lembrando sempre que no final o bem triunfará sobre o mal. Obrigado por acompanhar esta jornada pelo Apocalipse 17. Se esta mensagem tocou você, compartilhe suas reflexões nos comentários e não se esqueça de se inscrever no nosso canal para mais explorações espirituais e históricas. Que Deus te abençoe e até a próxima.